Olá pessoal, eu sou a doutora Regina Manara, especialista em periodontia, que são as doenças da gengiva, e estou aqui novamente porque faço parte do projeto de saúde bucal que é apresentado no programa do Dr. João Soares e, como disse em meu último programa, vou mostrar os sinais que a doença periodontal mostra. Ela é uma doença crônica, ou seja, silenciosa, não provoca dor, assim como a diabetes, a hipertensão, entre outras. Para conhecermos o que é a doença periodontal, para sabermos como ela se manifesta através desses sinais na boca, necessitamos saber como é a normalidade. Portanto, mostrarei para vocês hoje gengivas normais e gengivas doentes, para que vocês possam, assim, entender o que é a doença e perceber os sinais que ela mostra e procurar um profissional da área. Como eu disse, pessoal, para podermos entender o que é doença, temos que entender primeiro o que é saudável. Temos aqui uma foto de uma gengiva totalmente saudável. É muito importante saber o que é o correto para entender o que é anormal. Isso para todo o organismo. O organismo mostra o que a gente tem e é muito importante para os profissionais da área de saúde o indivíduo contar tudo o que está acontecendo, porque o diagnóstico será muito mais fácil. Vamos descrever então a normalidade. Vejam que a gengiva descreve arcos côncavos ao redor dos dentes. Essa parte brilhante é a gengiva marginal, onde tudo se inicia, ou seja, a doença começa nessa região. Esta parte rosada é a gengiva inserida, que é o arcabouço, ou seja, o para-choque para mastigação, para a fala e para a higienização. Vejam que a gengiva é rosada. Por quê? Porque a gengiva, pessoal, segue a cor de acordo com a cutis, com a pele do indivíduo, dependendo também da raça. Neste diapositivo, às vezes as pessoas ficam assustadas por causa dessas manchas negras que estão aqui apresentadas. Mas observem, arcos côncavos regulares, gengiva inserida totalmente inserida, não há inchaço, não há vermelhidão. É uma pessoa morena, portanto tem maior concentração de melanina, que é o que dá cor à pele. São pintas, chamadas nevos. Já aqui é a boca de um indivíduo da raça negra. Vejam que as manchas são mais escuras do que essas. Aqui nem existem. Aqui é uma pessoa clara, provavelmente de olhos claros. Aqui uma pessoa morena e aqui uma pessoa da raça negra. Mas percebam, de novo, arcos côncavos regulares, sem inchaço, sem vermelhidão. Existe também uma coisa muito importante, que é a quantidade e qualidade da gengiva inserida. Como eu disse, ela é o arcabouço, o para-choque na fala, na mastigação e principalmente na higienização. Aqui temos um indivíduo que tem uma sorte muito grande, pois ele tem 10 milímetros de altura de gengiva inserida, ou seja, ele tem inserido no osso 10 milímetros de gengiva. Aqui uma pessoa que tem metade dessa, 5 milímetros, e já aqui uma pessoa que tem apenas 1 milímetro de gengiva inserida. Isso é ruim? Sim, se o indivíduo não higienizar. Mas o que interessa é a qualidade da gengiva e não a quantidade. Óbvio que uma pessoa com doença periodontal, tendo uma quantidade como essa de gengiva inserida, se dá melhor. Como por exemplo neste caso, que quase não tem gengiva. Mas percebam que aqui tem pouca gengiva inserida, mas a gengiva está totalmente saudável. Aqui um pouco mais, metade dessa, e todos esses perfis são saudáveis. Aqui, para vocês poderem entender a doença, lembrem como era a gengiva que eu mostrei até agora e vejam o que está ocorrendo nesta boca. Aqui nós temos os arcos achatados, não são mais côncavos, presença de placa bacteriana, vermelhidão intensa, inchaço excessivo, e estes, pessoal, são os maiores sinais que você pode ver na sua boca. É fácil notar. E o que o indivíduo sempre fala em minhas consultas, em todos esses anos de profissão, quando eu pergunto sobre sangramento da gengiva, eles sempre falam que é por causa da escova de estar dura ou apertando a escova, ou mesmo que o fio dental provoca um corte na gengiva.
Não é isso, pessoal. O primeiro sinal e o mais importante é o sangramento da gengiva, que pode sangrar ao menor toque, ao morder um alimento duro como a maçã, ou no fio dental, ou na escova, e mesmo com esse instrumento, que é uma sonda milimetrada, que quando realizamos esse procedimento se chama sangramento à sondagem. É notável que a doença, para um especialista, óbvio, já dá para perceber pelas características de inchaço, vermelhidão e quantidade de placa. Mas é muito bom esse exame para mostrar para o paciente que existe a doença. E aqui nós temos o aparato que as pessoas às vezes me perguntam, não tem remédio? O que eu posso fazer? E eu respondo, sim, tem remédio, 3 vezes por dia, com uma escova adequada, com as cerdas planas, com uma pasta boa, temos muitas no mercado, e com o fio ou fita dental. Isso é o remédio 3 vezes por dia e principalmente com a técnica adequada que só o cirurgião dentista poderá ensinar a seus pacientes. Aqui temos esse diapositivo para mostrar que foi realizada uma reabilitação oral, são próteses e vejam o formato da gengiva, comparem com a parte inferior, aqui está saudável e aqui está doente, veja a cor que é diferente desta, o inchaço aqui, esse arroxeado e esse aspecto aqui. O que aconteceu com este paciente? Colocou prótese e não fez a técnica adequada de higiene. Se sondarmos, sangrará com certeza. E uma coisa muito ruim neste caso é que tem a formação de pus por bactérias formadoras de pus, que são as bactérias piogênicas, que estão presentes na placa bacteriana da doença periodontite. E a pessoa começa a sentir um gosto muitas vezes salgado e azedo. Isto é a presença do exudato purulento, ou seja, do pus. Aqui, para mostrar para vocês, uma pessoa sorrindo, com um lábio maravilhoso, não é batom porque é um homem, e tá perfeito, tem uma simetria bacana. Quando fazemos o exame bucal, veja a condição, ele tem uma periodontite e chegou para mim com uma periodontite aguda, ou seja, ele estava com dor, que é muito raro, e sangrando muito, e com pus. Isso para mostrar que hoje em dia está muito importante a estética, mas muitas vezes nós nos preocupamos só com o que as pessoas veem. E a boca é uma cavidade, mas se cerrarmos o lábio, nada é mostrado. Portanto, este paciente demorou um pouco para procurar, porque quando ele fechava, não mostrava nada. Portanto, muito importante saber o que é anormalidade para poder procurar ajuda ao profissional adequado. Importantíssimo é a questão do mau hálito que a doença periodontal promove. O mau hálito não é só promovido pela doença periodontal. Existem outros fatores, como falta de higiene da língua, falta de uso de fio dental, problemas respiratórios, etc. É uma questão de exclusão social. Todos que têm mau hálito devem ser avisados, apesar de ser uma coisa muito chata. Mas a autoestima dele vai baixar porque as pessoas não vão conseguir ficar perto desse indivíduo que tem halitose. É como um perfume, quando você passa na primeira vez, todo mundo sente e você também. Depois, com essa capacidade que temos de adaptar aos cheiros e aos gostos, você não sente, mas todo mundo continua sentindo. E o mau hálito é a mesma coisa. Esta foto é de uma cartela radiográfica, são 14 radiografias, que é um exame complementar pedido pelo periodontista. Este indivíduo veio a mim com 41 anos de idade, em 2002. Alguns dentes já estavam perdidos, mas notem a condição óssea da parte anterior, ou seja, da frente da boca desse indivíduo. Nível bom, apesar de estar um pouco doente, tratei e ele desapareceu. Após 7 anos, em 2011, ele veio nessa condição. Percebam, este dente estava solto, mexeu com todo o osso, a doença continuou a evolução por falta de manutenção e controle, perdeu aqueles dentes da parte posterior, do fundo da boca, e ainda só consegue mastigar com os dentes da frente, porque eles não foram feitos para mastigar, e sim cortar os alimentos. Percebam que ele cortou e rangeu tanto para poder mastigar, que o dente ficou pela metade. Espero que vocês tenham aproveitado todas essas informações e levem para o dia a dia, pois o que eu demonstrei foi o que é normalidade
e o que é doença para vocês poderem se avaliar para ajudar no diagnóstico precoce e procurar um profissional da área. E muito importante também, já venho falando em todos os outros programas, que é fundamental para manter o quadro estável do doente periodontal as consultas de manutenção e controle, e eu coloquei esse caso que veio em 2002 e só reapareceu em 2011 e vocês puderam notar o estrago que aconteceu. Agora ele vai ter que partir tratamento periodontal novamente para reabilitação oral e placa de mordida no final do tratamento. Sendo assim, sempre o diagnóstico precoce é o mais favorável. Obrigada!